Oi pessoal, tudo bom com vocês? Se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Natália, eu tenho 35 anos e eu moro no Japão há 25 anos. Aqui no meu canal eu mostro coisas sobre a minha rotina e um pouquinho da minha vida. O vídeo de hoje vai ser sobre como está sendo o meu primeiro mês com meu bebezinho recém-nascido. Então, bora pro vídeo. Como eu ia ficar uma semana longe do meu filho mais velho, que é o Zaquinho, eu aproveitei para sair pela última vez, antes de eu me internar, gente. A gente foi levar ele para andar de trem. Ele nunca tinha andado de trem e ele gostava muito de ver na televisão assim. Eu falei, então vamos lá andar de trem, que você vai gostar muito. Aí a gente tava ensinando para ele que tinha que colocar fichinha e ele tinha fugido pensando que ia fechar o negocinho, né? E aí também fazia muitos anos que eu não andava de trem, gente. Quando eu era jovem, eu era estudante, eu sempre andava de trem. Tinha até perdido o costume, tinha até esquecido. E a gente foi brincar no Game Center, que ele gosta muito. E depois a gente foi comer no restaurante. Gente, ele tava que nem caipira, que ele tava estranhando o trem. E ele ficou na minha sogra, ele ficou bem bonzinho, obedeceu. Porque a criança não podia visitar o hospital, gente. E eu fiquei com muita saudade. Nunca tinha ficado assim, tão longe dele, né? Tô aí fazendo meu último pré-natal, que é quando eu tava com 37 semanas. E como o meu parto foi parto cesariano, foi tudo bem tranquilo, foi tudo planejado assim, a data certa, porque da vez passada eu fui lá quando eu comecei a sentir contração, né? Então é tudo bem agitado, mas dessa vez foi tudo tranquilo, eu consegui fazer minhas malas certinha e chegou o dia da internação, que foi um dia antes marcado pra gente fazer o parto. Ai, gente, eu já tava aqui, ó, com o coração assim quase saindo pela boca. Tô aí tranquila, porém cansada porque eu ainda tava com a barriga. Chegou o meu almoço. Eu amo comida de hospital, gente, porque ela não é bonita, não é aquela comida que você fala, nossa, que gostosa. Mas ela tem todos os nutrientes que uma grávida precisa. E graças a esse tipo de comida, gente, meu estômago melhorou muito, muito, muito. Eu fiquei uma semana, gente, não vou gravar todas as refeições, mas foi tipo isso aí, né? Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das coisas que eu estava levando pra me internar no hospital, né? Porque a gente tá indo pra se internar e não pra ficar passeando, então eu não levei muita coisa, pra não ficar aquela bagunça, né? E como eu já sei que cesárea você não vai nem conseguir andar direito, eu não levei muita coisa assim difícil, gente. Tô levando meus creminhos de rosto, um óleo pro cabelo, um negócio pra lavar o rosto, shampoo, escova de dente, todas essas coisinhas básicas, gente. Tava me preparando aqui que eu ia fazer o NST, não sei se tem no Brasil também. É uma coisa que coloca um sensor na sua barriga para monitorizar os batimento cardíaco do bebê, se ele tá mexendo certinho, antes da gente ter o parto, né? Ai, socorro, já tá chegando a hora. Já tô colocando aqui o meu vestido de cirurgia e essas meias de compressão aí. Nem gosto muito de colocar, né? Para evitar aqueles trombose, inchaço e para melhorar a circulação. Gente, minha perna tava tão inchada que não tava cabendo. Depois que eu tive o filho, saiu foi bem facinho para você ver. Parece aquelas dramáticas que fica postando o soro quando vai no hospital no Instagram, gente. Mas já tava aí tessourada, minha meia já tava posta e eu estava me preparando, gente. Nossa, eu estava aqui em oração para que tudo desse certo, para que Deus usasse os médicos, as enfermeiras, o cirurgião. Então, dá licença que eu vou ali ter um filho. Ufa, menina, voltei aqui, ó. Fiz uma cesárea ali bem rapidão, não tô sentindo minhas pernas. Isso aqui, gente, essa sacolinha aqui não é minha bolsinha pra mim na feira, não, gente. Isso aqui é um analgésico que tá ligado lá naquela injeção que fica nas costas, menina. Tô normal aqui, mas não tava sentindo minhas pernas de verdade. Demorou 2 dias pra voltar. Tô lendo aí uma carta de amor, brincadeira. Tô lendo aqui a minha... O que que eu vou fazer, né? Daqui a uma semana, porque eu quero saber tudo que eu tenho que fazer, né? Pra não me pegar de surpresa, porque eu não gosto de sentir dor. Eu tenho medo de hospital, então eu quero saber tudo que vai acontecer na minha vida. Falaram pra mim tomar bastante água, mas eu tava lembrando que fazia tempo que eu não ia no banheiro. Aí eu vi que eu tava com aquela sonda vesical, né? E eu não sinto nada, gente, por causa da anestesia. Olha, gente, o meu bebezinho, o Levizinho, ele chegou aqui, eu fui lá, consegui levantar para andar, para fazer as primeiras visitas. Gente, a gente tem que ir de 3 em 3 horas dar um mamazinho para ele. E ele tava dormindo, toda hora eu tava dormindo. Ufa, voltei aqui, gente, tô grávida de novo. Tô brincando, gente, é meu útero que ainda não voltou. Falou que vai demorar uns 2 meses para voltar no tamanho normal, né?
como a mulherada sofre. Gente, olha, eu tô com aquela faixa, tipo uma cinta, né, de pano, que tá me ajudando bastante. E agora eu vou arrumar as minhas coisas aqui, né? Como eu tava internada no hospital público, não era só eu que tava no quarto, né? Era quarto para 4 pessoas. Só que só tinha uma moça que tava aí do meu lado. Então tinha que deixar tudo arrumadinho, né? Porque às vezes eles mandavam a gente se mudar de quarto. Quando a gente tinha que se recuperar, tinha que andar bastante. Eles mandavam a gente lá no final da rua, lá pra gente ter que andar bastante. Gente, chegou uma janta aqui especial que eles só dão uma vez antes da gente ir embora, né? E tava muito gostoso. Mas como eu fiquei uma semana aqui fazendo reeducação alimentar praticamente, meu estômago tava acostumando com comida assim, tipo comida boa, né? Boa pro estômago que eu digo. Então eu não consegui comer esses pão aí, logo eu que sou a menina do pão. E o bolinho ficou aí, gente, mas tava muito gostoso. Eu tava aí me despedindo do Levizinho, porque infelizmente ele vai ter que ficar internado por mais algum tempinho, mas já tá tudo nas mãos de Deus. Meu marido veio me buscar e a gente foi almoçar. Fazia anos que a gente não comia só nós dois juntos. Gente, foi um momento muito especial, apesar que foi bem rapidinho e tava muito gostoso. Qualquer dia eu levo vocês nesse restaurante. Já cheguei em casa, já arrumei minhas malas e eu tava triste, né? Porque o bebê ia ficar lá ainda, não tava com ele, tava faltando alguma coisa, né? Mas eu resolvi fazer o que dava pra fazer na hora, né? Em vez de ficar chorando pelo leite derramado, eu já tava preparando aqui pra quando ele chegasse, estivesse tudo arrumadinho e etc. E eu tava lavando as mamadeiras com esse sabonete que chama Milton. E ele não tem química nenhuma, você pode até lavar fruta, verdura. Eu tava lavando as mamadeiras que era do Zaquinho, só o bico que ficou amarelado porque ficou 4 anos parado, né? Mas a mamadeira, como ela era de vidro, tava boazinha. E aqui no Japão, mamadeira de criança, gente, é bem caro. Por isso que eu não joguei fora. Você deve estar se perguntando por que que o Levizinho não teve alta junto comigo, gente. A gente descobriu que ele tem um tipo de alergia a leite em pó, a tipo fórmula, né? O Zaquinho ele não teve, ele tomou leite normal lá do hospital. E o Levi, quando ele tentava tomar, ele não conseguia sugar. Então a gente pensou que no começo ele tinha problema na língua, problema dentro da boca, alguma coisa assim. Fizeram vários exames de sangue, fizeram tipo ultrassom no pulmão dele para ver se tinha alguma coisa errada, se a tripa dele tava toda assim entortada para não conseguir tomar o leite. Mas quando ele tomava leite de peito, gente, ele conseguia tomar, era incrível. E quando dava fórmula, ele vomitava. Falou que essa alergia de leite, ela é curada assim mais ou menos em 1 ano, até a criança tiver uns 3 anos é curada naturalmente, né? Então eu vou ter que me esforçar, porque só posso dar leite de peito, então eu vou ter que comer muita coisa boa, tomar muita água, tomar muito ferro, porque eu vou sofrer aqui, menina. E eu tô tirando bastante leite, congelando, pra caso eu tiver que sair e deixar com alguém, ter o leite, né? Isso que é ruim quando a criança toma leite de peito, né? Mas graças a Deus a gente arranjou um jeito, gente. Eu tava explicando aí pra vocês como é que fazia o Milton. Se alguém tem curiosidade, me comenta aí, porque eu não falei nada do Milton. Falando nisso, aí a gente compra até um leite, que é pra quem tem alergia de leite, e nem esse leite ele tomava, menina, pra você ver como é que tava a situação dele. E aí eu dei uma cheiradinha, gente, era um fedor, tinha cheiro de ração, parecendo queijo, e era bem caro. Aí eu comprei 3 latas de uma vez, só pensando que era a solução. E aí eu gastei muito dinheiro com o leite. Depois eu fui lá na farmácia do vovô e eu fiz aquela cara de choro. E a mulher me entendeu, graças a Deus. Quer dizer, entendeu não, porque aqui no Japão não tem esse negócio de entender ou nada. Aqui tava no prazo ainda para devolver. E aí eu consegui meu dinheiro de volta, gente, graças a Deus. Olha só como é que tava os bicos aqui, gente, tudo amarelado. Foi tudo pro lixo, eu comprei o bico novo. Depois que eu tive alta, eu fui mais ou menos 11 dias. Todos os dias tinha que ir lá levar o leite e fazer visita. Gente, ele tava na incubadora aí, porque ele tava na base do soro. Tava tomando pelo nariz. E graças a Deus, passou alguns dias e ele conseguiu sair da incubadora e ficou naqueles bercinho normal. Era um domingo que meu marido tava em casa, a gente conseguiu visitar e deixaram, quer dizer, se for o pai ou a mãe, eles deixam pegar no colo. Gente, tava com uma dorzinha que ele tava todo engessado.
cheio das injeções aí, coitadinho. Mas graças a Deus ele já tá melhor. Foi a nossa primeira foto, quer dizer, nossa gravação em família. E aí era outro dia, gente, eu tava tentando dar o restinho do leite. Só que ele tava muito cansado, não sei, né? E aí ele tava assim, meio jururu pra tomar. E eu tava me preocupando, né? Porque não é fácil você ver seu filho lá no UTI, você nunca sabe o que vai acontecer. E tinha dia, gente, que eu não conseguia visitar porque era bem na hora que eu tinha que buscar o Zaquinho. Bom, voltando aqui na minha vida, né? Porque eu não posso ficar só triste porque eu tenho marido e filho pra cuidar ainda. Eu não queria ficar assim com uma cara triste, né? Eu tava tentando levar tudo assim pra frente, positiva. Aí eu passei lá no Mudirushi, que é a minha loja favorita, porque de agora em diante eu não vou nem poder sair, né? Porque é ruim sair com criança recém-nascida. Nem pode, né? Porque eles não têm imunidade nenhuma, vai começar a pegar gripe aí. Já pensou? Principalmente agora no final do ano, que tá essas coisas de influenza aí, que é umas gripe bem chata, gente. E a gente tem que tomar muito cuidado. Passei aí, comprei aquelas redinhas pra colocar na pia. Achei uma capinha de celular por 190 ienes, gente. Depois meu marido pegou pra ele. Amaciante de roupa, que esse tem um cheirinho bem gostoso. Um cheirinho bem fraquinho. Já vai comer besteira, né, Natália? Comprei um bolo de chocolate, banana pra mim tomar na hora do café. E umas comidas pra quando a gente tiver preguiça, que é o carê e o molho do bolonhesa, gente. Esse suquinho aqui de maçã também, meu filho gosta muito, às vezes eu dou de manhã pra ele. Também minha amiga me deu um café descafeinado, gostei muito, fui lá e fui comprar. Olha só, gente, isso aqui é morango do amor, só que meio fundo de quintal, né? Porque é aqueles morangos secos, né? Deixa eu ver, vamos ver se tá gostoso aqui, só pra mostrar pra vocês. Gostei. Tem o branco e tem de matcha também, gente. Também comprei Coca-Cola aqui. E achei também um creminho pro cabelo, que meu cabelo tava parecendo uma bagaça de laranja, né? E tem um cheiro bem gostoso, parece perfume. Deixa eu guardar a bolsa aqui, senão eu vou esquecer de novo. Lá tá a Natália aqui de novo, pegando leite. Eu vou mostrar como é que eu levava pra vocês, gente. Eu colocava numa caixa de isopor com gelo dentro. Também colocava numa sacolinha de alumínio. E depois colocava mais gelo, como se eu estivesse carregando um órgão. E eu levava lá no hospital todos os dias, gente. Comprei uma bombinha que é automática, que fala. Que ela era... Eu só tinha manual, né? Eu quase nunca usava quando era no Zaquinho, porque tomava leite fórmula. Aí eu comprei dessa aqui, gente. Não foi uma coisa assim muito barato, né? Mas nossa, que tava me salvando. Fui lá tirar, gente. Saiu 150. É pouco, mas é aos poucos que a gente vai conseguindo. E agora eu vou empacotar aqui, porque eu comprei aqueles saquinhos de empacotar, gente. E parece que eu tô sendo mãe de primeira viagem, porque no Zaquinho eu não fiz nada disso aqui. Pra falar a verdade, foi até fácil, porque eu não lembro de ter passado essas dificuldades assim com coisas de leite. No Zaquinho, ele teve alergia de ovo quando ele tinha mais ou menos um ano, que eu fui descobrir, e a dificuldade foi depois, né? No caso do Levi aqui é o leite, mas gente, graças a Deus, eu tô muito feliz porque ele perdeu muito peso quando ele tava lá no hospital. Ele nasceu com 3 quilos e pouquinho, daí ele emagreceu até 2 quilos e 700 e pouco. E aí quando você emagrece tudo aí, você não pode ter alta, tem que ter algum motivo, né? Geralmente o bebê emagrece, é normal. Mas emagrecer tanto assim, perder tanto peso não era normal. Então, outro dia chegou a moça aqui do posto de saúde, que tem que vir em todas as casas que os bebês nasceram para ver se o bebê tá bem, se a casa tá arrumada, se a mãe não tá com depressão, se não estão batendo na criança, sabe? Eles vê tudo, né? E aí ela veio e ele tava com 3 quilos 560, gente. Eu fiquei muito, muito feliz. Ele já tá até ficando gordinho, gente. Então eu agradeço muito a oração de vocês, agradeço a Deus que me deu força até aqui, que agora tá dando tudo certo. Só falta eu me acostumar a acordar, porque é um sono à noite, né? E aí, gente, meu marido me comprou um bolo que eu tinha pedido pra ele, que eu queria comprar quando tivesse alta. Mas eu falei, só vou comprar quando o Levi estiver em casa, que não adianta eu comemorar sozinha, né? E é o bolo mais gostoso que eu acho do mundo. É uma torta de fruta, gente. E é uns pedaços tão grande, tão grande. E embaixo tem aquele
creme de confeiteiro que fala. E é muito gostoso, gente. Nossa, e eu comi tudo sozinha. Tô brincando, só comi um pedaço e o resto do pessoal comeu aqui. E aqui é eu na casa da minha mãe, que eu fiquei lá uma semana. E eu tinha que me acostumar a cuidar da criança, lembrar. Eu levava o Zaquinho na creche de manhã, que era na outra cidade, e voltava. E aí eu tinha que acostumar, gente. Não dava tempo pra descansar direito, porque ele chorava de meia em meia hora. Tava aproveitando aí pra cortar as unhas dele, que tava rabiscando tudo a cara dele, tadinho. E ele nasceu com as unhas bem compridas. E aí eu não tenho medo de cortar unha de criança, sabe? No começo eu tinha. E até comprar aquelas lixas automáticas, né? Mas aí depois eu fui pegando aqui o jeito e consegui cortar as unhas dele, gente. Porque ele tem que dormir, né? Porque esse bebê, ele é muito agitadinho. As perninhas, os bracinhos, gente. Até pra trocar fralda, ele tem as pernas bem fortes. É muito engraçado, né? Quando a gente é mãe de segunda viagem, parece que a gente vai dar conta de tudo, vai dar tudo certo, a gente já sabe das coisas, não precisa de nenhum explicativo. E aí você vai ver cada criança é diferente, né? Porque no Zaquinho ele dormia super bem, ele tomava bem, não tive nenhuma dificuldade. E eu fiz também uma rotininha noturna, né? Tipo, eu dava banho tal hora, depois tal hora eu já ia dormir com ele, porque eu não tinha mais nada pra fazer, né? Além de fazer as coisas de casa e fazer comida. O resto era só cuidar do Zaquinho. Então tinha assim, tipo, 100% do meu tempo pra cuidar dele. Só que agora, como eu tenho que dividir meu tempo pra cuidar da casa, pra cuidar do marido, pra cuidar do Zaquinho, as coisas da escola e do Levizinho, tá meio assim uma rotina bagunçada. E é uma coisa que eu não gosto, porque eu gosto de fazer as coisas certinho. Quando vai saindo fora, assim, dos meus planos, eu fico assim, tipo, ai, tô fazendo alguma coisa de errado. Mas aí eu vou me ajeitando de pouquinho em pouquinho. Tô acordando de 2 em 2 horas, porque o leite materno, né? A digestão é mais rápida do que o leite em fórmula. Então eu acordo mais vezes. Mas aí eu tô dando... Ele tá tomando mais, né? Quer dizer, 10 minutos de cada. Então tá durando o sono dele e cada vez vai aumentando mais. Ainda bem, né? Porque se a gente não descansar, nem o leite que é pra sair vai sair. E esse aqui tá sendo a minha rotina, gente. Então, gente, o vídeo já vai chegando no final. Eu agradeço a cada um de vocês que sempre comentaram lá nos vídeos anteriores, parabenizando, falando que o bebê era bonitinho. Gente, tô muito feliz. Eu acho que vai ser a última vez que eu vou ser mãe, então vou aproveitar aqui cada momento com o meu recém-nascido aqui. E vou postar, acho que eu vou postar mais vídeos longos, então se você não é inscrito, já se inscreve aí, deixa seu like, seu comentário aí, que isso me deixa muito feliz, tá bom? Então que Deus te abençoe e tenha uma semana muito abençoada. Então, tchau, tchau!